cantor com amor. Eis aí a verde rosa, cantando em verso e prosa o que ao poeta inspirou. Estamos aqui no Centro Cultural Midrash, no Leblon, no Rio de Janeiro, entrevistando o Sérgio Mota, esse queridíssimo professor de Comunicação e Literatura da PUC-Rio, que está fazendo a peça Carlos Drummond de Verdade. Sérgio, como é que é esse paralelo entre ser ator e professor? Como é que foi esse seu processo? Primeiro, obrigado pelo queridíssimo, recíproco. E é interessante pensar nesse paralelismo. Eu estava brincando outro dia, né, até no Facebook, na divulgação do espetáculo, dizendo que eu era um professor-ator ou era um ator-professor, né? O que eu era, na verdade? Eu acho que voltar a fazer teatro assim, de uma forma tão repentina gerou uma pequena crise de identidade em mim, bem resolvida, sem grandes consequências, né? Mas eu acho que as duas carreiras elas têm uma relação, porque fatalmente o que eu uso na sala de aula, os recursos que eu uso, tanto os recursos midiáticos quanto os recursos da maneira de me apropriar do assunto e de transmitir para os alunos, tem muita influência do fato de eu ser ator. Mas eu acho que eu me aproprio dessas ferramentas para ser um melhor professor. Explica um pouquinho assim do seu processo com a peça Carlos Drummond, como é que surgiu essa ideia? O fato de ser professor me dá uma característica muito interessante, que eu sei exatamente o que eu estou falando ali. Eu tenho exata noção do texto que eu estou dizendo, eu tenho intimidade com aquele texto, eu já repeti aquele texto várias vezes. É o melhor dos mundos você ter um ator que já tenha tanto conhecimento, saiba tanto o que está falando. Né? Isso é o ideal, porque é o que acontece com o Sérgio. Quando eu oriento aqui e ali o tom, a inflexão, a entonação, são detalhes, porque ele já tem um conhecimento muito grande da poesia. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e tudo acabou, José. Tudo fugiu, está sem mulheres, está sem discurso, está sem carinho. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, seu ódio, sua incoerência. O mar secou. E agora? Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você cansasse, se você dormisse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Como é que foi esse contato do Sérgio, que ele já montava esse espetáculo antes, para você tá dirigindo agora nessa versão para 2012? A gente tem uma amizade muito antiga. Eu fui professora dele de teatro no curso da Faculdade da Cidade, e ali a gente ficou muito amigo, e muitas identificações artísticas, e acho que a nossa sensibilidade é parecida. E aí, como já existia esse espetáculo, já existia esse roteiro, o Sérgio fazia no Pilotis da PUC, fez também alguns teatros, mas sempre ele sozinho, sem ter um olhar de fora, sem ter um acabamento, né? Então, acho que ele me convidou muito nesse sentido de ter essa contribuição da mise-en-scène, de como fazer os recortes, de poder dirigi-lo também, né? Quer dizer, é bacana ter alguém que te ouve, que ouve as tuas inflexões, que orienta o sentido das palavras, embora ele já tenha isso muito bem... Ele tem muita intimidade com a poesia do Drummond, sempre... Acho que um olhar de fora ajuda na condução do falar cada palavra. Esse projeto, né, do Drummond eu já faço há um tempo, né?
Na verdade, eu acho que eu posso dizer que eu sou ator de uma única peça, porque eu fiz no passado 3 peças. Eu fiz o Rinoceronte, do Ionesco, como conclusão de formatura do curso de teatro, depois ganhou o circuito profissional, foi um sucesso na época, era um elenco muito bom, a direção da Joyce Nisquet e do Alexandre Melo. Depois eu fiz uma compilação de textos do Arthur Azevedo, chamada A Vida Como Ela Era, com direção do André Paz Leme. E fiz a última peça que eu fiz foi Pinóquio, no Parque Lage, com a direção um infantil, com a direção da Cristiane Jataí. E aí depois não fiz mais nada, fui fazer doutorado, enfim. E o Drummond surgiu ainda bem antes de eu fazer curso de ator. Na UERJ, quando eu fazia letras. E aí eu tinha um amigo que era pintor e ele tocava gaita, tocava violão. Vamos fazer um espetáculo sobre o Drummond. Eu já gostava do Drummond naquela época. Fizemos na UERJ, numa sala de aula. Foi um sucesso assim tremendo, porque ali era o lugar ideal, porque era estudante de letras, né? Então atingiu muito fortemente. E aí eu fiquei com esse texto na minha cabeça e fui modificando. O roteiro sempre se modificava. Depois fiz 2 vezes sessões fechadas no Centro Cultural Justiça Federal, local onde eu sou curador de cinema e de teatro. Uma vez na PUC, 2 vezes na PUC, assim, mas como happening, só os poemas no Pilotis, né? E foi bem bacana, mas nunca tinha feito com uma direção, num espaço profissional aberto para o público, né? Com ingresso, com bilheteria, com essa estrutura profissional como é aqui no Midrash. O Drummond, ele tem uma aura muito séria, né? Assim, de primeira, né? A própria figura dele parecia, né? E a gente então talvez tema um pouco entrar na poesia dele, porque não é tão fácil, tão aberta assim. Mas na verdade ela tem muito humor também, né? Tem muita dor, tem muita coisa, mas também tem humor. Então nesse espetáculo, aqui e ali, a gente ressaltou esse bom humor que ele tinha, né? Na sequência dos poemas eróticos, né? Quando ele dança, o Sérgio, no próprio recitar a bunda, que é uma coisa nova. Agora eu estou lembrando que você contou uma história que você chegou a falar mesmo com o Carlos Drummond de Andrade, ligar para ele. Como é que foi essa interação e qual a importância disso para você? No 2º grau, eu fazia parte do jornalzinho da escola, porque eu sempre quis ser jornalista. O editor desse jornalzinho da escola falou: Sérgio, tem uma pauta aqui, acho que você vai adorar e você é a pessoa ideal para isso. Qual é? A gente vai fazer uma entrevista com o Drummond. Eu falei: com o Drummond? Que bacana. E você que vai fazer. Mas eu que vou fazer com ele? Vou falar com ele? Como? Eu não tenho contato. Não, meu pai já conseguiu o telefone dele, toma aqui o telefone e liga para ele. E ele atende o telefone sempre de manhã e sempre à noite. À tarde ele usa para escrever. Aí eu fiquei dias, né, para ligar para o Drummond, um pouco receoso, mas imagina você falar com um objeto de uma paixão sua. E aí eu liguei para ele, me apresentei, fiz a entrevista por telefone, ele foi muito solícito, muito simpático. E aí acabou a entrevista, eu fiquei um pouco travado de falar alguma outra coisa e te liguei. Aí depois eu ficava ligando para ele. A entrevista foi publicada, eu mandei um exemplar para ele do jornalzinho, que era de mimeógrafo. Ligava para ele, oi Drummond. 3 ou 4 vezes, oi Drummond, eu sou o Sérgio, vou entrevista com você. Aí eu escrevo poesia, conversava coisas que um adolescente conversa, né? Eu tinha 14, 15 anos, né? Então isso me marcou muito. Depois eu ia para o posto 6, onde ele morava, né? Ele andava pela praia, eu seguia o Drummond, ficava seguindo, sem ser psicopata, assim, era uma relação de admiração, assim, né? Mas eu não tinha coragem de dizer: pô, Drummond, eu sou o Sérgio. Me apresentar. Eu segui várias vezes. Quando ele morreu, em 87, eu me lembro que eu fiquei muito, muito tocado, muito emocionado, assim. Eu fiz uma poesia, mas eu me lembro que o poema começava assim: por que morreste tu, poeta? É extremamente importante que se fale poesia, sabe? Porque é tão rico, assim, né? Cada poema é uma coisa tão densa, né? Um bom poema de Drummond vale por um texto enorme, né, da dramaturgia teatral. Isso amplia muito a possibilidade de, daqui a pouco, alguém pegar o livro e ler. Eu achei maravilhoso.
surpreendente, maravilhoso, emocionante. Apesar das minhas amigas estarem dizendo que eu não chorei, né, que eu sou uma pedra, eu achei muito emocionante. Eu gostei muito, eu achei que o Sérgio, eu já tinha visto a primeira vez, na primeira temporada, achei que ele fez umas inovações, achei que ele está falando com mais propriedade. Lindo, lindo. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. En medio del camino había una piedra. Había una piedra en medio del camino. In the middle of the road was a stone. Was a stone in the middle of the road. Nel mezzo del cammino c'era un sasso. C'era un sasso nel mezzo del cammino. C'era un sasso nel mezzo del cammino. C'era un sasso. Mit in Weg Liechtenstein. Liechtenstein mit in Weg Liechtenstein. Au milieu de la route, il y avait une pierre. Duemongi como Honda. Como Honda, Duemongi. Nunca me olvidaré desse acontecimento em la vida de argentinas tão fatigadas. I shall never forget that the middle of the road was a stone. Was a stone in the middle of the road. Bem, se você gostou, Se inscreva no canal e curta essa matéria. valeu. Olá, eu sou o Sérgio Mota, ator do espetáculo Carlos Drummond de Verdade, e eu também estou no Arte por Aí.